Saudações a todos, aqui é o Célio Azevedo novamente, jornalista, filósofo, mais de 73 livros publicados. Estou aqui para informá-los que estou repassando os meus posts dos meus sites de notícias diretamente para o site da Internacional. O Voice of American Express foi idealizado por Jana Kraskova, uma camarada tcheca, e Célio Azevedo, em 2021. Nós nos conhecemos em 2020, ainda 2019, quando eu ainda estava na República Tcheca, e nós viemos nos correspondendo ao longo dos anos. Inclusive escrevemos cartas a lideranças políticas, como Vladimir Putin e outros líderes. Isso foi em 2020 para 2021. E ela me deu essa sugestão na época de publicar esse site com esse nome, Voice of American Express, porque existia um outro site chamado Voice of American Express, que existia na União Europeia. No entanto, esse site foi proibido de atuar, por ter sido considerado na época como um site de notícias subversivo, pró-Rússia ou coisa do tipo. Isso ainda antes da Operação Militar Especial. Então ela na época me deu essa ideia de criar esse site, né? E eu criei esse Voice of American Express. Eu também já tinha uma ideia já de criar um site, seria a voz do povo. Uma coisa assim do tipo, nós juntamos os nomes e criamos esse nome Voice of America Express, ou Expresso. Voz da América, não porque nós somos dos Estados Unidos, mas porque eu sou da América, o Brasil faz parte da América, mas o americano estadunidense é outro. E também porque ela queria difundir coisas a respeito do 11 de setembro, que envolvia também os Estados Unidos, logicamente. Então, por isso esse nome. No entanto, esse website, ele foi superado por um outro site que eu criei. O site da minha Internacional. Então essa espécie de ideia jornalística foi um movimento, né? Foi um movimento que ela já tinha, que ela participava junto com alguns religiosos em Tabor, e eu, como estava em Praga, eu a conheci, eu juntei também com as pessoas que eu já tinha. Esse movimento que eu gosto de chamar de internacional, porque envolve várias pessoas do mundo todo. E não é só um movimento político, filosófico, é um movimento cultural também. Nós escrevemos livros de poesias, de música, de artes diversas. Não foi só um movimento político, filosófico. É um movimento também cultural. Então, como é um movimento que envolve várias pessoas do mundo, eu gosto de chamar como uma internacional. Lógico que nós fizemos algumas reuniões, né? Algumas reuniões virtuais, eu dei algumas aulas, congressos, né, virtuais. Temos contato com essas pessoas até os dias de hoje, né? Pessoas que estão envolvidas no mundo todo nesse ativismo, né? Que não é um ativismo exatamente pró-Rússia, é um ativismo pró-livre pensamento. Então, é uma coisa que nós tivemos essa ideia com muita discussão, com muito debate. Inclusive, quando nós enviamos uma carta para o Vladimir Putin, inicialmente ele seria a favor da paz. Depois eu também escrevi outras cartas, sozinho, né? Também para o camarada Putin, né? Solicitando até a recriação futura da União das Repúblicas Soviéticas, né? Só que não com o nome de socialista, mas soberanas, como havia sido proposto no passado, na época da crise do bloco soviético. E faria através de um plebiscito. E eu ainda coloquei para fazer isso daqui a alguns anos, né? Então é uma coisa assim, é uma prática normal, entendeu? Uma pessoa escrever cartas a presidentes,
né? Eu mesmo já escrevi cartas ao presidente Lula, como qualquer cidadão pode fazer, independente de apoiar ou não. E eu, como sou uma pessoa formada politicamente, também com vários anos de atuação política, partidária ou não, mais de 30 anos, que se pegar desde a época do Grêmio Estudantil, eu tenho uma experiência de mais de 30 anos, ou cerca de 30 anos. Não, mais de 30 anos. Eu comecei, por exemplo, o Grêmio Estudantil eu comecei em 95. Mas que bem que antes eu já era representante de turma, essas coisas, mas eu considero mesmo 95. E a política se começa aí, né? Naquela época eu não era afiliado a partido político, mas eu era envolvido já. E depois eu me filiei ao Partido Comunista. E depois eu me enveredei por outros caminhos, né? Mas eu sempre tive esse engajamento político. Inclusive, eu tenho pessoas com contatos com pessoas da época, ainda da minha primeira graduação, da minha primeira faculdade. Até hoje eu ainda tenho contatos com meus antigos colegas de movimento, antigos companheiros, né, camaradas. São amigos, né, amigos e amigas até hoje, né. Então, na época, eu e a Iana Karascovar tivemos essa ideia. Mais tarde, ela se enveredou por um caminho também de questões do 11 de setembro. E eu passei a ficar, então, focado mais nessa questão da intervenção russa na Europa, que seria algo mais importante, né? Ela ficou mais concentrada nessa questão mesmo do 11 de setembro até hoje, né? Então, novamente, já estamos no início de uma terceira guerra mundial, e esse processo tende a escalar-se ainda mais, tornar-se-á irreversível dentro de em breve. Então, tem muitas coisas ainda para falar, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Até mais, um abraço.